Ibovespa caindo, todo mundo aí preocupado, os investidores com medo, não sabendo se vai subir, se vai descer, se ela realmente vai decolar, se vai ficar lá no fundo. Então fica nesse vídeo que a gente vai tranquilizar você. Vinheta! Fala galera, meu nome é Jonas E eu sou o Thiago. e nesse vídeo a gente vai tranquilizar vocês diante de todos esses cenários que vêm acontecendo e todos os problemas que vêm acontecendo ao redor do mundo, né? Que isso vem afetando diretamente a nossa bolsa. Como o nosso editor vai colocar aqui na tela, o gráfico do Ibovespa nós atingimos 99 mil pontos. Voltamos abaixo dos 100k. Né? Então sim, a bolsa está apresentando uma queda muito grande, caindo aí no último ano, se for pegar os últimos 12 meses, 16,8%, então é sim uma queda relevante e está deixando muita gente preocupada. Mas enfim, vamos tranquilizar vocês aí. Primeiro a gente tem que entender o que é a Bolsa de Valores. Quem é novato aí não sabe o que é a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores nada mais é que o local onde a gente negocia cotas de empresas. Então negocia participações de empresas ou fundos imobiliários, ETFs, enfim. Mas tem uma empresa lá que abriu seu capital, o que ela fez? O dono lá tem 100% da empresa, ele pegou 30% e vendeu para o mercado. E esse mercado, né, que é a Bolsa de Valores, colocou lá para vários e vários acionistas puderem se tornar sócios. Assim como a gente pode comprar e se tornar sócio, e assim como você que está em casa. Então a Bolsa de Valores nada mais é do que um local de livre negociação de ativos. Né? E aí pode ser ações, fundos imobiliários, enfim, como eu falei. Mas vamos entender um pouquinho o cenário, né? O que está acontecendo ao redor do mundo que pode estar impactando sim de forma forte a nossa Bolsa de Valores. Bom, primeiro a gente está numa Selic, né, a 13,75%, que foi renovada agora na semana passada, né, teve reunião do cupom e deixaram, né, mantiveram a Selic no mesmo patamar. Além disso, a gente tem taxa de juros dos Estados Unidos subindo bastante, né, chegando aí na casa dos 5,5%. Temos a inflação também nos Estados Unidos que está muito alta, atingindo 6,5%. E aí temos conflitos ainda, né, de Ucrânia e Rússia. Temos também um governo aqui no Brasil que a gente sabe que ele não é um governo pró-mercado, né? Ele não gosta muito do mercado, o mercado também não gosta muito dele. Então isso acaba realmente afetando em função da política que esse governo, que o partido se propõe a ter, a política econômica. Então obviamente ela não vai pró-mercado. E isso tudo acaba afetando. Então vamos entrar aí no detalhe em alguns pontos aí que o Jonas comentou. Então quando a gente vai aí para os Estados Unidos, para esses dados dos Estados Unidos, hoje o mercado brasileiro ele é minúsculo comparado ao mercado norte-americano, né, que é o maior mercado aí financeiro, além de ser a moeda mais forte do mundo. Então tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba impactando os outros países e acaba impactando aqui no Brasil. Então, como a gente pode ver, a inflação ela está em níveis altos aí para os Estados Unidos, em torno de 6%. A taxa de juros, aí desde o período pós-pandemia, também aumentou muito ao longo das revisões, né? Então, hoje a gente já está na casa de 4,75% a 5%, que é bem alto lá para os Estados Unidos, e faz com que o FED, que é como se fosse o nosso banco central aqui, que faz essa gestão do mercado financeiro e da política monetária do país, né, que tem que aumentar aí essas taxas e também imprimir mais dinheiro. Então a gente já está chegando aí também na casa de 300 bilhões de dólares. E essa impressão de dinheiro, ela está ocasionando aí porque também o mercado norte-americano pode entrar ali num determinado colapso da crise bancária, porque a gente viu aí que tem dois bancos que acabaram quebrando aí, tendo prejuízos, que é o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Então isso ele está fazendo para manter a estrutura aí do sistema bancário lá dos Estados Unidos. Além disso, quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente também tem alguns problemas aí relacionados ao Banco Central e o atual presidente, onde se tem um conflito em relação a quanto deveria estar a taxa de juros, e a gente pode ver aqui em algumas matérias que o Guto vai colocar na tela, né, onde o presidente sempre indo contra aí algumas ações e falas do Banco Central. Então tudo isso acaba gerando uma insegurança, uma estabilidade no mercado e fazendo aí com que a Bolsa de Valores aí chegue próximo dos 100 mil pontos e caindo até abaixo aí dos 100 mil pontos. Mas o que isso impacta então nos nossos investimentos? Bom, na verdade a gente está vivendo um momento onde a Bolsa Brasileira nunca esteve tão barata. O gráfico aqui na tela para vocês, a gente está num índice de preço-lucro de mais ou menos 4,6 vezes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente pegar o lucro de todas as empresas que compõem o índice Ibovespa e investirmos nela, com os lucros atuais elas se pagam em menos de 5 anos. Isso é extremamente baixo. Se nós formos pegar a média histórica desse índice do Ibovespa, ele gira na casa ali dos 11. Então, historicamente,
o índice tem um PL de mais ou menos 11 vezes, e agora nós estamos num PL de apenas 4,6. Então, na história do índice Bovespa, na história da Bolsa Brasileira, nunca esteve tão barato, tá? Então, essa queda, para quem segue o nosso modelo de investimento, a nossa estratégia, que é a estratégia assim, focada no longo prazo, investir em bons ativos, né, acumular patrimônio ao longo do tempo e ganhar, né, dinheiro com o crescimento dessas empresas nas quais a gente vai se tornar sócio, é um excelente momento para se investir. Porque a gente está comprando empresas que valem, que têm um certo valor de mercado, abaixo do seu próprio valor de mercado, né? Pense comigo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que vocês têm uma padaria na esquina da casa de vocês, que tem 20 mil de lucro todo mês. E ela está avaliada em R$1 milhão. Ela vale R$1 milhão e tem 20 mil de lucro. E o dono lá da padaria não trabalha já há muito tempo. Então quem toca a padaria são os seus colaboradores e ela está tendo esse lucro com os seus colaboradores lá tocando. E aí o dono da padaria resolve vender. Eu vou vender essa padaria, não quero mais. E vai oferecer para ti a padaria. Lembrando, você sabe que ela vale R$1 milhão e sabe que ela tem um lucro de 20 mil reais por mês. Tá? E são valores hipotéticos, tá, galera? Só para a gente entender o conceito. Tá? Você prefere pagar 1.250.000 nela, 1 milhão ou 750 mil? É óbvio que você prefere pagar 750 mil, porque a empresa está tendo lucro, você sabe o lucro que ela está tendo. Ela tem perspectiva de manter aquele lucro ao longo do tempo e até crescer. Então você prefere pagar o mais barato possível. E as empresas listadas na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Né? A gente tem a oportunidade agora, obviamente que a gente tem que ter todo um cuidado para análise de empresa, mas a gente tem a oportunidade de comprar grandes empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor, né? Abaixo do que elas realmente valem. Então vocês podem se tornar sócio de empresas por muito menos do que elas realmente valem. Então isso é uma oportunidade muito grande, né? Ainda mais pra gente. A gente aqui, esses dias eu até brinquei, disse, pena que não cai 500 mil reais no meu colo agora para poder investir, porque realmente é uma oportunidade que não se via há muitos e muitos anos. Na verdade, como eu falei, nunca esteve tão barato. Então é uma excelente oportunidade para quem segue a nossa estratégia, acumular bons ativos e ter aí um excelente ganho ao longo do tempo. Em contraponto a tudo isso, aquelas pessoas que acabam não tendo o conhecimento adequado nos investimentos, acaba sendo um período de muito medo de mercado. E o que acontece num período de muito medo? Às vezes quem está investindo lá numa ação, né, investindo em ações, investindo na bolsa, através de todas essas notícias, acaba não tendo conhecimento, acaba migrando seus investimentos. Então, por exemplo, agora a gente está com uma taxa de juros alta, onde a renda fixa ela tem uma boa rentabilidade. Então acaba fazendo essa migração dos seus investimentos, que é um item aí, é um dos maiores itens para a gente perder dinheiro, porque a gente não consegue potencializar os nossos retornos porque a gente está toda hora trocando investimento. Então isso acaba sendo muito preocupante, porque essa pessoa ela acaba não tendo uma estratégia bem clara, bem definida de investimentos, como o Jonas comentou. Então no momento que a gente traça uma estratégia clara, de longo prazo, onde a gente sim quer ter um ganho de patrimônio ao longo do tempo, esses momentos eles acabam não nos assustando, a gente não fica com esse medo e sim aproveita essas oportunidades, faz com que a gente tenha mais chances aí de potencializar os nossos investimentos. E claro, tudo isso a gente faz com uma estratégia, com metodologias para reduzir esses nossos riscos, né? Onde a gente vai conseguir reduzir o risco e maximizar lá os nossos investimentos, o nosso patrimônio ao longo do tempo. E aqui o fator principal é a diversificação. Então, também nesses momentos, ter classe de ativos que estão descorrelacionadas. Então, o que isso quer dizer? No momento que, por exemplo, a bolsa está caindo, até lá fora também está em queda, eu vou estar investindo, por exemplo, lá em criptomoedas, que tem um crescimento muito grande esse ano. Se a gente colocar aqui na tela, só esse ano deu quase 70% de crescimento. Claro que o que a gente tem que cuidar? A gente tem que ter a estratégia de ver o percentual que vai estar em cada classe de ativos, o quanto esse ativo ele representa de risco e o quanto que a gente vai ter na nossa carteira. Então, aqueles investimentos que têm alto risco, a gente tem um percentual menor na nossa carteira, mas nesses momentos aí de queda em determinados ativos, como é o caso da bolsa, a gente vai estar diversificado e vai estar ajudando dentro da nossa carteira de investimento a ter uma segurança e reduzir os nossos riscos. Exato. Outra coisa então, que a gente tem que saber é entender as empresas que a gente investe e não seguir dicas. Tá? A gente teve o último período, né, que teve uma queda brusca, aí, que foi ali em 2020, né, onde vários influenciadores depois disso surgiram indicando empresas. Compre tal empresa, compre essa que vai subir, essa que vai subir. Não é porque uma empresa caiu que ela vai subir. A gente tem que entender os fundamentos da empresa e como ela ganha dinheiro ao longo do tempo. Né? Porque
Várias dessas empresas que foram indicadas, eu tenho amigos conhecidos, nós temos amigos e conhecidos que investiram nessa empresa seguindo essas dicas, estão até hoje amargurando uma queda absurda. Inclusive quando a bolsa subiu ali, bateu os 130k, que ela tinha batido, também estavam amargurando uma queda absurda, porque são empresas que não tinham fundamento nenhum para se investir. São empresas que não apresentavam resultados bons, são empresas que não tinham perspectiva de ganho. Só que o pessoal seguiu a dica lá de um tal influenciador para comprar aquelas empresas e acabou se ferrando, né, com o seu patrimônio. E muitas dessas pessoas colocaram grande parte do seu patrimônio nessas empresas, porque, eu vou confiar no cara. Não façam isso, não sigam dicas. Entendam as empresas das quais você analisa, porque você vai ter muito mais clareza e muito mais tranquilidade na hora de passar também por momentos difíceis. Porque não é porque uma empresa está caindo que ela é ruim, não é porque ela está subindo que ela é boa. Então vocês têm que entender essa diferença para daí sim ter clareza e tranquilidade diante tanto de momentos de queda, que é o momento que a gente está passando agora, quanto em momentos de euforia, que é momentos que vão vir a acontecer no mercado, porque o mercado é cíclico. Então essa clareza é extremamente importante. Para quem está começando agora, né, falando dos investimentos, mas tem oportunidade, então se tem oportunidade, o que eu faço? Por onde eu começo? Quem já investe, já sabe analisar as empresas, vai saber identificar as várias oportunidades que tem no mercado. Mas quem é muito novo, aqui vai uma coisa também muito importante, não queiram procurar o super trunfo no mercado. Não queiram procurar aquela uma empresa que vai dar um boom de 5, 10, 20, 30 vezes. O Thiago falou da diversificação agora, que é extremamente importante. E num cenário de queda no qual a gente vê grandes empresas extremamente seguras, extremamente resilientes, sendo negociadas a preços lá embaixo. Então a gente não precisa tomar um risco muito grande numa empresa muito pequenininha ali que caiu muito. Tem grandes empresas hoje que estão sendo negociadas muito abaixo do seu valor. Bradesco, por exemplo, está sendo negociado a um PL de preço-lucro, né, de 5,7 vezes. Itaú, 6,5. Empresas do ramo de energia, que também é um setor extremamente resiliente, como o TRPL, a 6,3, Taesa, a 8. Então, são exemplos, não é indicação, tá, beleza, tá, galera? Mas são exemplos de empresas e setores extremamente resilientes, empresas grandes, que estão sendo negociadas bem abaixo do seu valor patrimonial. Empresas que sim. Quem é que acredita que um Bradesco vai quebrar? Quem é que acredita que o Itaú vai quebrar? Não vai, pelo menos tem um risco muito menor do que se for pegar uma empresa lá pequena, um banco ABC. A gente sabe disso, né? E não precisa ser um grande expert de investimento para saber isso, para entender isso. Então não queiram buscar o super trunfo, aproveitem esse cenário de queda para quem ainda não investe, quem está começando agora, aproveita sim para estudar, né, para adquirir conhecimento, mas comecem analisando, estudando grandes empresas que também estão descontadas. Então, só para fazer um fechamento aqui, a gente vê que é um cenário realmente desafiador que a gente se encontra, né? Tanto a economia aqui no Brasil como a economia fora. Ao mesmo passo que isso acontece, a gente consegue identificar várias oportunidades, a gente já comentou aqui, né? Então, isso é importante, a gente conseguir identificar essas oportunidades e conseguir ganhar e potencializar os nossos retornos ao longo do tempo. Para isso é muito importante que a gente tenha a base de conhecimento, é isso que vai nos ajudar. Então, a gente não ter esse medo nesses períodos e conseguir entender que no momento que eu tiver essa estratégia clara, né, eu vou estar vou ter reduzido meu risco, vou ter diversificado, vou ter melhorado os meus investimentos, porque isso acaba sendo, como o Jonas comentou antes, o mercado ele é cíclico. Então, assim como a gente está em altos períodos de taxa de juros, isso já aconteceu no passado, isso vai continuar acontecendo no futuro, a bolsa também vai cair, ela vai subir, e no momento que a gente tem a estratégia bem definida, a gente vai estar tranquilo em relação a isso. Então, busquem conhecimento aqui no nosso canal, a gente tem muitos vídeos, então tem mais de 200 vídeos que podem auxiliar vocês. E o de sempre, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ter todas as notificações dos nossos vídeos e compartilhe com aquele amigo que precisa começar a investir ainda esse ano. Nos siga também nas outras redes, estamos em quase tudo aí que tem no mercado, @sejaumholder. Valeu!